voltando com o programa Crescer Você. O e-mail para você participar do programa é o crescervocê@tvmundomaior.com.br e a palavra, hoje a palavra-chave é foco. Manda o seu e-mail com seu nome, sua cidade, seu bairro, o que você puder colocar para a gente saber onde está chegando esse programa. E aí você coloca também a palavra para a gente saber também que dia que você assistiu o programa, né? Quem está assistindo pelo YouTube, não tem problema nenhum, pode mandar, porque quando você coloca a palavra-chave, a gente sabe que você assistiu esse programa para você concorrer nos próximos, né? Para entrar no sorteio dos próximos programas. Você pode ganhar o kit da Ávora Cosméticos e eu mando também junto um livro autografado com muito carinho para você, o Sem Medo da Tempestade. E antes do intervalo, eu estava conversando com o Márcio Gomes e você ficou de me trazer os seus CDs. Olha, e DVDs. Eu abri o programa com uma música desse CD, que é o Fado e o Tango, que foi um projeto meu já, foi o meu primeiro projeto grande, bonita, né? A capa desse CD, viu? E eu regravei o Tango para Tereza, que Esse é o Tango para Tereza? Que eu abri, né? O de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Esse projeto, o Fado e o Tango, onde eu juntei esses dois gêneros, que parecem assim muito diferentes, mas no fundo tem aquela dorzinha de coração. Essa é aquela música que a Angela Maria também cantou muito, né? Ela que lançou, né? E alguns cantores já regravaram. Que mais eu você tive o prazer. Trouxe. Depois eu regravei. Eu gravei esse disco. O Márcio Gomes canta Francisco Alves. Uma produção do Rodrigo Faur. Sim, tem até a participação do Calbi, numa das faixas. E agora o meu recente trabalho, eu e João Carlos Assis Brasil, o maestro João Carlos Assis Brasil, um grande pianista. Nós fizemos esse DVD, que é um espetáculo no Rio de Janeiro, e eu tive esse privilégio de ter esse acompanhamento, que é o João Carlos é um músico clássico que deu toda a investida no popular, uma leitura lindíssima, e eu fui abraçado por esse grande maestro nesse espetáculo. Ô Márcio, quando que você resolve cantar músicas da década de 40, 50? Como que começa esse projeto? Acontece o seguinte, eu comecei cantando com 15 anos, sem saber porque cantava aquela coisa... Foi Deus, né? Eu gravei o Foi Deus, eu acho que foi Deus que me indicou esse caminho. Eu comecei a cantar sem nunca ter estudado e sem nunca ter tido na família ninguém, não tinha nenhum cantor, nenhum músico na família. Então eu não tinha incentivo. Mas com essa voz todo mundo falava, você tem que cantar, você tem que apresentar. Acho que nessa época não, eu tinha 15 anos, por aí. E uma professora de música da escola dava músicas do mundo todo. Sim. E eu comecei a cantar uma das músicas que ela ensinou e todo mundo parou e eu estou cantando até hoje. Aí é assim que eu comecei. Como eu tinha já uma voz mais impostada, naturalmente, eu pensei assim, não, minha carreira vai ser para o mundo lírico. E aí foquei, no começo da minha carreira, queria cantar ópera e tal. Mas depois eu fui me apaixonando pela música popular e eu descobri que na música popular, principalmente a música brasileira, a minha voz se encaixava bem nessas músicas dos anos 40, 50, músicas onde eu podia explorar mais a voz. Então foi aí o meu encontro com os grandes artistas e tenho recebido carinho, tenho sido abraçado assim por inúmeros artistas dessa era de ouro da música popular brasileira, né, e do rádio. Então foi assim que eu comecei e eu realmente tenho recebido um grande carinho do público que vai. Eu tenho visto o seu sucesso no Rio de Janeiro, no Brasil todo, espetacular. O Rio de Janeiro realmente é o foco, tem sido o foco do meu trabalho, mora no Rio, porque eu moro no Rio, né? Mas eu amo São Paulo. Sim. E eu vejo quantas pessoas ficam gratas, é uma gratidão por eu estar cantando esse repertório. Você é jovem cantando essas músicas que a gente nem ouve mais. E tudo. E eu acho que o bonito também é trazer o jovem para conhecer um trabalho, porque às vezes o jovem vai... Puxa, que música bonita, é inédita. Não, é Ari Barroso, é Noel Rosa e tal. E a oportunidade, porque são músicas realmente que mostraram uma arte pura, verdadeira. E eu falo com sinceridade, não são músicas fáceis para você cantar. São músicas rebuscadas de letra, de melodia e tudo. Então, a gente não pode deixar morrer esse trabalho maravilhoso. E daqui a pouco eu vou pedir para você cantar mais. Com prazer. Outras músicas aqui com o Márcio Gomes, mas no nosso programa também nós trouxemos hoje a Caroline Salazar. Tudo bem, Caroline? Tudo ótimo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Nós fizemos questão que você viesse conversar no programa com a gente também, porque você fala de um assunto muito importante. O nosso público, ele é muito grande de mulheres, o nosso público feminino é muito forte, e as mulheres sofrem de um problema, de uma dificuldade, e às vezes não sabem que estão com esse problema, que é a endometriose. O que é a endometriose? Primeiro, para quem está assistindo a gente agora. Com cólicas muito fortes, né? Enfim, porque a gente está acostumada, a nossa avó dizia que era normal, que quando casar
a gente casar vai melhorar, quando crescer as dores melhoram, mas enfim, já ficou comprovado que a cólica, aquela que não alivia com apenas um analgésico durante todo o período menstrual, não é normal, e sim, enfim, um problema muito sério de saúde, que é a endometriose, né? Então, cólica forte, dor na lombar durante o período menstrual, inchaço abdominal também durante o período, dores nas pernas, dor durante o sexo, isso é muito importante, é uma dor assim também diferente, é diferencial para poder diagnosticar a endometriose. Você sabe o que é mais importante a gente observar? Que muitas mulheres elas estão com um problema seríssimo de dores durante a relação sexual, não falam para os seus parceiros, não falam para ninguém, porque às vezes tem até vergonha, e de repente ela está sofrendo de um problema, e às vezes acaba até com casamento, porque ela não consegue ter uma relação sadia. Muitos casamentos acabam prazerosa e acabam por isso. A doença também provoca infertilidade, né? Mas eu tiro o mito que a doença não é igual à infertilidade, mas com aquelas assintomáticas que não tem nenhum sintoma, ela só vai descobrir quando ela tenta engravidar e não consegue. Aí ela já se torna infértil, mas também dores ao evacuar, dores ao urinar, então, sangramento também, tudo relacionado. E quando que você começa a estudar isso? E por quê? O que aconteceu com você, na verdade, para se despertar? Porque você é jornalista, né? Sim. Não é médica, mas você se aprofundou tanto no assunto que a gente tem até a impressão, às vezes, que nós estamos conversando com uma médica, você informando a gente, né? Então, para deixar claro, a Caroline é jornalista. Portadora de endometriose. Isso que eu queria que você comentasse. Eu sofri 21 anos com as dores severas da doença. Depois de diagnosticada, o ano retrasado eu descobri que eu tenho a doença desde meus 13 anos, quando eu retirei um apêndice, reincidiu aos 15 com cisto de ovário, fiz a laparotomia, que é a cirurgia cesárea, e eu não fui diagnosticada, só retiraram o cisto. Desde então eu fui tratada como então, aquela mulher... Então os médicos que você procurava, eles não diagnosticaram a doença e você continuou sofrendo? Continuei sofrendo, eu sou de Goiás, aí eu me mudei para São Paulo aos 15 anos e continuei com dores durante o período, então assim, período menstrual para mim sempre foi assim horroroso, eu quase não conseguia andar, vivia na cama, eu perdia a aula, não saía, enfim, e com isso as dores foram se agravando, né, até eu ter também a dispareunia de profundidade, que é a dor durante o sexo, mas eu só descobri isso quando eu já estava diagnosticada e que a minha era a pior delas, que é a de profundidade, né? Então, assim, que é quando todo o músculo da vagina se contrai, então não consegue ter a relação sexual mesmo. E, enfim, isso, infelizmente, muitos Caroline, casamentos você acabam... tem os dados, assim, com o número de mulheres que sofrem disso hoje? Na verdade, o Brasil ideia? não tem dados concretos, assim, sabe? Dados feitos de pesquisa. Sim. O que temos hoje é somente achismo. Então, assim, por quê? Porque falam-se que os dados estatísticos hoje no Brasil são de mulheres de 15 a 45 anos, né? Na idade reprodutiva. A endometriose, ela independe da idade reprodutiva, porque, por exemplo, eu tive aos 13. Então, eu estou fora da estatística, entendeu? A partir da primeira menstruação, a mulher já pode ter essa doença. Então, se ela menstrua aos 8, menstrua aos 9, ela já pode ter essa doença. É muito importante que a mãe seja a companheira, amiga da filha, esteja atenta aos sintomas. O problema é que, às vezes, a própria mãe não sabe, né, Caroline? Não, eu queria saber uma coisa. E como é que se dá o diagnóstico absolutamente certo dessa doença? Então, o principal é um médico que seja especialista e ele vai escutar os seus sintomas, porque mesmo em alguns exames a doença pode estar escondida e o ouvido do médico é muito importante para isso. Você vai relatar todos esses tipos de dores, ele vai falar, peraí, eu acho que sugere a endometriose. Então, ele vai fazer exame de toque, ele vai pedir exames clínicos e tudo vai ser, ele tem que pegar tudo. É uma doença super complexa, que ainda não se sabe por que aquilo, tem várias teorias. Vamos fazer o seguinte, Caroline, quem está assistindo a gente agora, que de repente está passando por essa dificuldade, vamos fazer um resumo, porque às vezes a mulher está em dúvida assim, puxa, eu estou sentindo muita dor durante a minha menstruação ou durante a relação sexual. Quais são as características que a mulher pode falar, puxa, eu acho que eu posso estar com essa dificuldade, eu devo procurar um médico?
Quais são as Primeiro é a principais? cólica muito forte. aquilo Cólica que eu- muito forte. Que não melhora com o analgésico durante todo o período. Eu tomava Tá. uma caixa e não melhorava. Ou depois. Aí a dor durante o sexo, Tá. tentativa frustrada mais de 6 meses para engravidar, né? Tá. De 6 meses a 1 ano, também tem que procurar ajuda, porque pode ser endometriose. Dores durante o sexo, durante a evacuação, sangramento também, durante a urina, né? Quando você vai urinar. Então, assim, mulher dores tem que nas estar pernas. sempre atenta, né? Minhas pernas eram muito pesadas, eu no período Tá. menstrual eu não conseguia andar muito. Nossa, Caroline, quanta coisa, né? Eu sofri E a gente não 18 sabe, anos né? sem diagnóstico, né? Esse que é o Quantas pior. mulheres sofrem? Sabe, gente, é uma coisa que às vezes a mulher, o homem também não se dá muita conta, né? Quando vai ao banheiro, precisa dar uma olhada na cor da urina. Exatamente. Se nas não, fezes. Nas fezes, se não tem As fezes, sangue. geralmente, elas não são inteiras, né? Sim. Quem tem endometriose, então elas são picadas, são em bolinhas, depende. É mais, vamos dizer assim, diarreia. Tá. Né? Um cocô diarreia, ele é doente, né? Sim. Não é normal. Sim. Então, enfim, isso também eu não tinha comigo. Então, durante muito tempo, somente evacuar diarreia. E assim, estima-se que no Brasil são 6 milhões de mulheres, mas é um dado achismo Sim, que sim. pega mulheres de 15 a 45. Como já tem endometriose em mulheres mais novas e mais velhas, então eu acho que tem muito mais mulheres. Olha, você está vendo que esse papo hoje vai render muito, né? Eu estou vendo a camiseta da Caroline que tem um símbolo, depois do intervalo eu vou perguntar do que se trata. O Márcio vai cantar mais, mas nós precisamos ir para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos.